Labiderme, a linha dermocosmética para cães e gatos que oferece os cuidados essenciais para preservar a integridade da barreira cutânea e pelagem. A barreira cutânea é a principal linha de defesa da pele, protegendo-a contra a entrada de partículas estranhas, micro-organismos e evitando a perda de água. Sua estrutura é similar a uma parede. Os tijolos são as células que se mantêm unidas pelo cimento, que é formado por lipídios intercelulares. Agressões habituais, como os raios solares, os contaminantes ambientais e substâncias irritantes, destroem essa estrutura, levando à perda da função protetora da barreira cutânea. Da mesma forma, todas as patologias da pele, independente da sua causa de base, desencadeiam danos à barreira cutânea. Por isso, é fundamental cuidá-la, tanto quando a pele está saudável, como principalmente quando está doente. Labiderme é a linha dermocosmética desenvolvida para reforçar as funções protetoras da barreira cutânea de cães e gatos. Labiderme fecha as áreas expostas da camada superficial da pele, limitando assim a entrada de alérgenos e micro-organismos, enquanto reduz a perda de água transepidérmica. Com formulações únicas que se destacam por nanoesferas de vitaminas, tecnologia que permite que as vitaminas nutram e restaurem cada uma das camadas da barreira cutânea e que seus efeitos sejam mais duradouros. Ômega 3, ceramidas, ureia modificada e extratos vegetais, entre outros, com propriedades hidratantes, reparadoras, anti-inflamatórias e antioxidantes. Todos os componentes são naturais e hipoalergênicos. Além disso, Labiderme é livre de corantes e suas formulações foram testadas e aprovadas por dermatologistas. Os produtos Labiderme, Premium Cover, Skin Soldier e Bioforce se destacam porque cada um deles atuam em camadas específicas da barreira cutânea. Labiderme Premium Cover, ampola nutritiva que regenera a pele em profundidade e favorece o crescimento do pelo. Labiderme Skin Soldier, shampoo de limpeza delicada e efeito calmante. Labiderme Bioforce, spray com rápida ação hidratante sobre a superfície da pele e do pelo, melhorando o brilho e deixando os pelos mais sedosos. O uso conjunto dos produtos assegura os melhores resultados. Todos os produtos da linha Labiderme são recomendados pela Sociedade Latino-Americana de Dermatologia Veterinária. Labiderme, saúde e beleza para a pele do seu pet. Oi, gente, eu tô aqui com muito prazer para compartilhar com vocês um pouco sobre a terapia tópica da dermatite atópica. Que doença desafiadora, né? A gente precisa dividir, a doença é tão complexa, que caberia 3, 4, 5, 10 palestras falando só sobre a dermatite atópica, do seu viés imunológico, do seu viés diagnóstico, do seu viés terapêutico tópico, do seu viés terapêutico sistêmico, em aplicabilidade e execução de imunoterapia. Assim, rápido, pensando muito rápido, eu achei inúmeras possibilidades para a gente discutir de um tema tão amplo, tão desafiador. Por isso, é necessário que a gente realmente segmente essa doença, né? E sem contar que ela faz parte do nosso cotidiano. Todos os dias, quem faz clínica de pequenos, não precisa ser só dermato. Basta fazer clínica de pequenos que vai lidar com pacientes com dermatite atópica, que vai lidar com a doença alérgica e que vai precisar intervir, né? E que vai precisar manejar esses animais. Então, é sobre isso que a gente vai conversar. E é um prazer, mais uma vez, estar aqui. Eu queria agradecer imensamente a Labs pelo convite, para falar de uma linha que eu sou apaixonada, para falar de um assunto que é apaixonante na dermatologia, então tudo fica muito mais fácil, né? E agradecer ao VetSmart também, né, por toda essa parceria e por nos trazer conhecimento de casa, né? Isso é muito legal. A gente não precisa estar junto, mas ao mesmo tempo a gente está bem próximo. Bom, então, a nossa proposta é falar da terapia tópica, quais as suas fases, né? O que é fundamental que a gente saiba nesse caminho, nas fases da dermatite atópica e nas fases terapêuticas para essa doença. Então, esse é o nosso enfoque de hoje. E aí, né, qual é a proposta, né? O que eu trouxe para hoje? Aqui do lado a gente já tem a imagem de uma orelha eritematosa, porque, enfim, a orelha faz parte do contexto pele e do pacote do alérgico, né? Os pacientes
frequentemente com dermatite atópica, eles têm otite de repetição. Então, é um assunto que a gente também poderia ser uma outra palestra, só para falar da otopatia crônica dos pacientes alérgicos, dos alergopatas que têm otite de repetição. A gente sabe que eles fazem isso frequentemente, que eles fecham a orelha, que eles têm odor forte, prurido intenso, então faz parte do quadro. Mas ele não vem só com a orelha, alguns até vêm, viu, gente? Existe paciente com doença alérgica só com otite de repetição. Não é o mais comum, mas a gente sabe que isso existe. Mas eles sempre estão acompanhados de prurido nas patas, os 4 membros são afetados, os anteriores mais frequentemente, e eles são acompanhados de prurido em região inguinal, em região cervical ventral, eles são acompanhados de lesão na articulação umero-radionar, de blefarite, de lesão perioral marcada. Então, esse é o mapa do alérgico, né? E aí, hoje, nós vamos entender um pouco dessa doença, da dermatite atópica, sobre o ponto de vista imunológico, sobre o ponto de vista de lesão, quem desencadeia o quê, quem chega primeiro, né? Das teorias da doença alérgica. Depois a gente vai um pouquinho pensar no diagnóstico, especialmente da dermatite atópica associada à infecção cutânea ou às infecções, né? A gente sabe que o atópico ele é frequentemente acometido de sobrecrescimento de malacésia, de sobrecrescimento de bactéria, ou até da própria foliculite bacteriana, da piodermite. A gente vai falar da manutenção e do controle do prurido, né? Esse grande desafio, e aí tanto associado às infecções quanto separado do quadro infeccioso, né? Sem ter esse quadro infeccioso associado. Daí a gente vai falar um pouco da hidratação e da reposição da barreira cutânea, né? Falar a polêmica voltada nisso, vale a pena, não vale, o que a gente vê, o que a literatura cita, né? O que os trabalhos publicados nos falam sobre os atópicos e o que a gente tem de fato de evidência, também o que a gente vê de experiência clínica vivida em relação ao cão com dermatite atópica. E qual o melhor momento da gente fazer isso, né? Da gente tratar o atópico. Bom, então, a doença do dermatite atópica em si, ela é uma doença de diagnóstico clínico, né? Então, não tem um exame que nos diga, esse paciente deu positivo para dermatite atópica. Isso não existe, gente. Não existe. Os testes alérgicos, e aqui a gente está com esse último ponto, eles não se prestam ao diagnóstico, eles se prestam para selecionar antígenos que batem com a clínica do animal, com contato clínico. Então, é uma seleção de acordo com o teste e de acordo com a anamnese do paciente, precisa bater as duas coisas. E o teste nos mostra o que o animal está reagindo, para que a gente tente trabalhar uma tolerância. Mas como que se trabalha a tolerância? Não é com diagnóstico, é com a imunoterapia alérgena específica. Então, o objetivo do teste alérgico não é diagnosticar e dizer esse é um paciente alérgico. Não é esse o objetivo. Até porque a dermatite alérgica não é uma única doença. E aqui eu vou citar ela, que para mim é uma das grandes mestres no assunto, que é a professora Rita Carmona. Ela fala isso bem, ela fala duas coisas que me marcam. A primeira é que não é a mesma doença para todo mundo, e a segunda é que não é uma doença única, é uma doença muito multifatorial, e isso é fato. Então, existem pacientes que têm dermatite alérgica e que não vão responder à imunoterapia, porque não tem o IgE como principal mediador. E a imunoterapia alérgena específica trabalha o perfil de cães que tem o IgE como principal mediador imunológico, ou como um dos mediadores mais importantes para esses casos. Então, os testes, né, o diagnóstico dessa doença, ela é um diagnóstico clínico, porque os testes não nos ajudam a estabelecer o diagnóstico. Eles entram para nossa indicação quando a gente já excluiu as outras coisas. Então, para eu dizer que um cachorro é atópico, ele tem dermatite atópica, ele tem que ter a manifestação clínica e eu tenho que dizer que ele não tem outras doenças. Então, é uma doença diagnosticada por exclusão. Claro que existe os dados
os dados que nos mostram isso, né? Os dados que a gente chama de dados de anamnese, dados concretos, né? Publicados já, que faz o perfil da doença. Isso existe, né? Os dados estatísticos voltados para a doença. E isso nos ajuda. Então, existe o perfil do cachorro, da idade que ele tem, da manifestação clínica que ele apresenta. Então, a gente vai juntando tudo isso. Então, você junta os dados coletados da anamnese, do histórico clínico, mais o perfil do paciente, de idade, de manifestação, de localização de raça. Junta isso, mais a exclusão de outras coisas que também coçam, como a escabiose, como a DAP. Então, esse paciente que a gente está falando, ele já viveu a exclusão de outras doenças pruriginosas e ele já viveu a exclusão quando possível, né? Eu costumo dizer que excluir o alimento como causa da dermatite atópica ou excluir o alimento como um fator importante desencadeante da dermatite atópica é importantíssimo, eu diria que quase que fundamental, mas a gente não consegue para todo mundo, né? Quem foi meu aluno sabe, eu falo muito isso, né? O cachorro que tem vó é impossível excluir. O cachorro que tem irmão, criança de 2 pernas, né? É impossível, porque às vezes o menino come um biscoito, dá pro cachorro, e come de novo, dá pro cachorro, né? Isso é a vida como ela é. Como que você fala, tem que comer exclusivamente uma dieta hidrolisada? Enfim, o cachorro faz parte da família, né, gente? A gente já sabe disso há muito tempo. Então, hoje ele é filho. E aí ele é filho como filho de 2 pernas. Ele participa do nascimento, da montagem do quarto, do reconhecimento inicial. E assim, só para vocês saberem, eu adoro ver no Instagram vídeo de bebê e cachorro juntos. Gente, eu me divido. Aquilo me dá uma tranquilidade, assim, acho que eu libero endorfina nesse momento. É melhor do que ir para academia, os que gostem da academia. Bom, mas então, quando a gente pode excluir a dieta, ela é fundamental. Mas nessas situações, eu estou colocando aqueles pacientes só para a gente igualar de quem a gente vai falar e quem a gente vai tratar, porque a nossa abordagem vai ser de tratamento. Mas para a gente igualar quem é o paciente que a gente está tratando e que está falando sobre, é aquele que não tem escabiose, é aquele que não tem DAP, isso tudo já foi controlado. É aquele que excluiu o alimento como causa da doença alimentar, né? Inflamando a pele, trazendo inflamação, a causa da proteína alimentar ou da glicoproteína trazendo inflamação para a pele. Então, nesses casos, é que a gente tem o diagnóstico estabelecido da dermatite atópica. Não se iludam, não tem como diagnosticar a dermatite atópica pela cara do paciente, pela história na primeira consulta. Quem isso promete está mentindo. Para diagnosticar a dermatite atópica, a gente precisa excluir passo a passo. Fazer exclusão de passo a passo, essa fase da dieta é a mais longa, precisa de 2 meses. Todos os CATs, que são os Critically Appraised Topics, todos os trabalhos sérios no mundo científico dermatológico nos mostram isso, que para excluir a dermatite atópica, as outras causas e fechar o diagnóstico, a gente precisa viver essas etapas. Mas esses casos que nós vamos conversar hoje são os casos que a gente já excluiu, todas essas etapas. E se vocês me perguntarem, e para eu ser muito sincera com vocês, de fato você excluiu talvez o alimento não para todos, por causa daquelas famílias que a gente não consegue fazer dieta de eliminação. Então a gente presume que são atópicos, mas a gente não tem a plena certeza que esses animais são atópicos, porque por vezes não é possível fazer exclusão alimentar de forma adequada. Porque o cão não aceita a ração, porque o tutor tem criança, porque tem vó na casa que dá comida e é quem mais fica, seja lá por motivo que for, né? A gente não consegue fazer exclusão alimentar e aí por vezes a gente tem que tratar, e aí eu os trato como um cão atópico. Também é bem verdade que frequentemente esses são os mais difíceis de serem controlados, porque a gente não tem a perspectiva de afastar os alérgenos da vida deles, né?
Também, de novo, né, a gente não vai abordar as terapias sistêmicas nesse momento, mas existe uma vasta opção e normalmente a gente não trata da dermatite atópica como uma coisa só. A gente faz uma associação de abordagens. Né? Eu uso muita terapia tópica, gente, muita. Eu sou super fã da terapia tópica e eu acho que ela tira muitos pacientes da terapia sistêmica, especialmente do famigerado glicocorticoide sistêmico. Eu, como uma boa dermato, que amo a minha especialidade, né, eu amo corticoide, amo. Né? O Ronaldo fala muito que se a gente não prescrever, a gente toma corticoide naquele dia, porque a gente tem uma ligação forte com essa molécula. Né? A gente precisa da existência dela, mas quanto menos corticoide para os nossos pacientes, melhor é. Então, a gente vai abordar toda a opção tópica, sabendo que existe um plus para a vida desses cães. É o sistêmico, mais o tópico de inflamação, mais o tópico de barreira cutânea, mais imunoterapia, mais o controle no próprio ambiente, né? O uso do aspirador de pó, evitar o tapete. Entende, gente? Não é uma coisa única que vai fazer mágica para esses pacientes. Bom, essa é a imagem mais simples da dermatite atópica que eu achei, que traz o caminho da célula apresentadora antigênica, que é um desenho esquemático, né, da epiderme, que só tem a epiderme representada, ainda não tem nem a camada córnea, porque essas células estão nucleadas. Então, na camada córnea, as células estão anucleadas. A gente tem várias outras imagens com toda a pele representando na apresentação, a seguir vocês vão ver. Mas o que a gente sabe que acontece na dermatite atópica é que a apresentação antigênica, ela é um passo da doença, ela não é o único passo. E a partir dessa apresentação antigênica, uma resposta imune é formada. E essa resposta imune vai ser TH1, vai ser TH2, vai ser TH17, lembra dessa história? Qual TH vai ser? Porque o primeiro linfócito, essa célula que vai lá no linfócito e apresenta o antígeno. Esse primeiro linfócito que entra em contato com essa célula apresentadora, essa primeira comunicação, esse linfócito é TH0, é TH naive. Ele não está ainda nem a TH1, nem TH2, nem TH17, ele é naive. E aí, de acordo com as citocinas que estão naquele linfonodo e que esse organismo está predisposto a formar, é que ele vai para o caminho TH1, TH2 ou TH17. Isso faz toda a diferença na resposta inflamatória da pele, no que vai acontecer a partir do contato com aquele antígeno, no que vai desencadear na vida desses animais. Então, esse é um caminho, mas junto desse caminho tem a barreira cutânea que não está boa. Essa barreira cutânea está mal formada e por isso ela propicia a entrada de alérgenos. E por isso a resposta inflamatória vai acontecendo. Então, sabe, quem começa primeiro? A gente vai ver que o dano ao queratinócito pode ser o princípio de todas as coisas antes do TH2, TH1, TH17. Antes da resposta imunológica estar acontecendo. Então, se a gente manter essa barreira cutânea bem formada, a gente vai ter um fator importante a menos, que é o dano do queratinócito. E por que esse raio desse dano do queratinócito é tão importante? Vejam, aqui a gente já tem mais coisas, né? Então, a gente tem uma pele não lesionada. Então, aqui já está mais bem representada, né? Que é uma pele com a camada córnea, anucleada, achatadinha, né? A epiderme aqui como um todo, as outras camadas. E aqui, ó, o TH0, naive, que está lá esperando algumas coisas acontecerem para ele dizer, será que eu vou ativar TH2 ou eu vou ativar TH1? O que eu vou ativar? Às vezes, o dano no queratinócito, e frequentemente isso acontece, o próprio queratinócito ele foi descoberto como uma célula imunogênica. Ela induz a produção de citocinas a partir dela ser danificada. Então, ela está ressecada, ela usou secador demais, usou um shampoo extremamente adstringente, fez uma lesão, sei lá, coçou a pele, irritou por alguma coisa. Irritante, eu não estou falando de TH1, TH2.
Eu estou falando antes disso acontecer. O dano no queratinócito induz a essas substâncias, TSLP, o IL-25 e IL-33, que a gente chama de alarminas, que são substâncias que vão favorecer o TH0 a dizer, opa, com essas substâncias e o contato com esse alérgeno, lá a apresentação de alérgeno me diz que eu tenho que ir para um caminho TH2. Esse caminho TH2 vai produzir IL-4, IL-5 e IL-13, que parte chata dessa palestra, né? Mas, gente, isso é bem importante. Por que é importante? Porque esse dano no queratinócito, ele acontece antes que essas citocinas e que esse TH2 aconteça. Então, isso talvez seja o que eu quero que vocês fixem. Essas citocinas vão ser quem? Quem vai ativar a produção de imunoglobulinas, quem vai atrair eosinófilo, quem vai hiperplasiar, quem vai inflamar a pele. Então, 31, 4, 5 e 13 são as citocinas da resposta TH2 e que vai cada uma ter uma responsabilidade naquela clínica que a gente vê dos nossos pacientes. Por vezes, essas citocinas induzem a uma resposta TH1, porque isso vai mudando, e TH1 faz citocinas que trazem hiperplasias desse tecido. Então, IL-10, interferon gama, vai gerar uma resposta hiperplásica, trazer a pele mais crônica. Então, quando a gente tem aquela pele mais aguda, a gente tem um fenótipo TH2. Quando a gente tem aquela pele mais crônica, hiperplasiada, liquenificada, a gente tem um fenótipo mais TH1, que é uma pele mais crônica. De novo, viu que mudou a citocina, mudou a doença, mudou o aspecto clínico. Dermatite atópica não é uma única doença. Esse é o ponto que Rita chama muita atenção para nós, né? Bom, então aqui o que é importante de chamar a atenção de vocês? Que esse dano no queratinócito, se ele for prevenido, eu vou prevenir alarminas, eu vou diminuir a produção de TH2, eu vou diminuir as citocinas que trazem produção de IgE e de eosinófilo para a pele, e eu vou diminuir as citocinas que induzem a resposta TH1 e que traz mais célula inflamatória, mais eczema, mais hiperplasia tecidual, processo mais crônico na pele. Então, mais crônico, TH1, mais agudo, TH2, todo mundo começa com a lesão do queratinócito, que a gente precisa começar a evitar daí. Quem faz a lesão do queratinócito ser evitada? Uma pele hidratada, uma boa barreira cutânea. Vocês estão entendendo que as coisas, elas viram ciclo, e a gente precisa entender isso para entender a importância de cada coisa nesse processo. Se eu só focar em desinflamar, talvez eu não focando em barreira cutânea, eu continue tendo TSLP, IL-25, IL-33, eu continue lesando a pele, eu continue trazendo TH2 e isso vira um ciclo vicioso. Aqui é o mapa mais completo dessa história toda, né? Eu não vou me deter a isso, mas só para vocês entenderem que o próprio queratinócito, que o próprio dano da barreira cutânea induz a tudo isso. E gera inflamação, e gera hiperplasia tecidual aqui, a gente já está com um aspecto muito crônico dessa barreira cutânea. E com esse aspecto muito crônico, a gente já está com uma resposta TH1 presente acontecendo. Mas o começo aqui, talvez a gente não tenha nenhuma dessas respostas TH1, talvez só as alarminas por causa da resposta celular do próprio queratinócito, o dano do queratinócito, o microbioma mudando, a necessidade de uso de antibiótico sistêmico cada vez maior e de mais antibiótico. Isso faz com que haja uma mudança no bioma, haja uma diminuição da produção dos peptídeos antimicrobianos, haja um aumento da produção das TSLPs, haja um aumento da produção de IL-25, de IL-33. Entende, gente? Tudo é um ciclo vicioso. Então, é isso que a gente quer cortar, né? Esses mapas do inferno mostram isso, mas só se detenho a esse dado que eu acho que é o mais importante nesse momento. E aí, o que a gente sabe, né? A gente sabe, isso aqui é um desenho esquemático de uma pele humana, né? Com uma marcação, uma coloração, uma imunomarcação de melanina, né? De grânulos de melanina. Então,
a gente tem um extrato córneo bem formado, bem aderido, com a camada granulosa, né, com formação desses grânulos, que a gente vai enxergar um pouquinho, que faz uma proteção importante na pele. Do outro lado, a gente tem uma pele com espaços exatamente na camada córnea, eles não têm uma adesão importante. E é exatamente isso que acontece no paciente alérgico, e isso precisa ser preenchido. E preencher esses espaços é repor a barreira cutânea, que é tão famosa e tão importante para a vida desses pacientes, né? E eu estou enfatizando isso porque quando a gente vai em congresso, essa guerra de repõe ou não barreira cutânea, ela é gigante, gente, ela é gigante. Porque os grandes nomes da dermatologia veterinária, estou falando do Thierry Olivry, da Rosana Marcella, do Tino Tal, dos nomes grandes, da Clarissa, dos nomes grandes da dermatologia, eles brigam entre si, repõe ou não repõe a barreira cutânea. Né? E aí, para mim, na prática, na nossa vivência do dia a dia, eu acho que é bem importante a gente repor, e eu vou trazer o porquê disso lá na frente para nós. Bom, então, quais são os fatos? Né? Que a gente tem um defeito na barreira cutânea. O que a gente não sabe é se ela é primária ou secundária, a gente vai chegar nessa discussão na hora de falar da barreira cutânea, mas por espaço na pele, esses pacientes são propensos a mais alérgenos, mas a mais agentes infecciosos, como bactéria, malacésia, e a pele está inflamada e traz um ambiente mais propenso a sobrecrescimento desses micro-organismos, e isso vai ficando cada vez mais impossível não lidar com antibiótico, não lidar com antifúngico, não lidar com glicocorticoide, não lidar com imunossupressores, porque é isso que acontece na vida desses pacientes, né? E aí é fundamental controlar a infecção, é fundamental controlar a inflamação, é fundamental, já estou dando minha opinião, ajustar a barreira cutânea, e é fundamental fazer manutenção. Tem uma frase que eu costumo usar também em sala de aula, parece óbvio na minha cabeça, parece óbvio na sua cabeça, mas eu não sei onde esse óbvio se perde quando a gente vai passar para o proprietário. Eu falo assim, a dermatite atópica é uma doença que vai durar a vida inteira, não tem cura, esses cães não vão ficar curados. Então, tudo que dura uma vida inteira é preciso ser tratado por toda a vida. Não vai parar de tratar, vai mudar a forma de tratar. Então, que é quando a gente entra com o famoso terapia reativa e terapia proativa. Então, quando a gente trata reativamente o paciente, a gente trata para que ele fique bom. E quando ele está bom, a gente entra na fase proativa, para que ele não volte a ficar ruim. Porque se parar tudo, vai voltar a ficar ruim, isso é muito óbvio. Isso serve para a pele, isso serve para a orelha. E aí a gente vai discutir, mas tudo bem. Então, eu tenho que tratar pro resto da vida, porque eu escuto isso quando eu estou dando palestra. Eu falo, então a gente tem que usar corticoide tópico dentro da orelha 2 vezes por semana sempre. Aí o próprio veterinário fala assim para mim, mas vai parar quando? Não vai parar, quando o cachorro morrer. Por que quando o cachorro morrer? Porque ele tem uma doença que dura a vida inteira. Ou quando ele parar de ter manifestação clínica, mas a gente não espera que isso aconteça. Então é isso, gente. Se a gente tem uma doença que dura a vida inteira, o paciente tem que ser tratado por toda a vida. É óbvio, mas esse óbvio se perde, né? Eu não sei onde se perde, gente, mas se perde. Você fala isso para o cliente, tem que tratar sempre na manutenção, parece aquela história repetida, né? E aí o cliente fala assim, mas ele estava bom e eu parei. Você fala, então, não sei quem mandou você parar, não é para parar. Agora, é seguro tratar a vida inteira? Não é, então tem que monitorar. O cachorro atópico, ele tem que ser amigo do veterinário, e o dono mais ainda. Porque ele vai te visitar sempre, ele precisa estar no seu consultório. Quem faz dermato tem que ter a paciência de acompanhar o paciente crônico, porque é isso. Tem que ter a sabedoria de cobrar corretamente do paciente crônico, tem que ter não estou falando sabedoria de esperteza, estou falando sabedoria de inteligência, de fazer a abordagem correta. É isso, gente, é lidar com esses pacientes, mas essa manutenção não vai fugir da nossa vida, ela é fundamental. Mas eles chegam para a gente com essa cara, né? Tudo aquilo que a gente viu da imunologia é muito lindo no gráfico, eu acho bonito, mas aquele gráfico, na verdade, por trás do cachorro do gráfico, ele está assim, né? É isso que a gente vê. A gente vê o cachorro com liquenificação, com formação de crosta, com eritema, com espessamento cutâneo, que está muito crônico. Aqui é muito TH1.
Aqui é bem TH2, aqui tá misto. Tem um pouco TH1, um pouco TH2, entende? Aquele perfil do paciente. É o fenótipo do endótipo. O endótipo é aquilo que ele está no processo inflamatório. Aqui é o fenótipo. Qual a cara desses pacientes? Provavelmente é isso. Eu acho que, na verdade, a doença toda vai ter um pouco das duas coisas. Não é, ele é só TH1, ele é só TH2. Isso não existe. Só TH1, só TH2. Mas é só para vocês tentarem entender que ela é uma mesma doença com diferentes caras e com diferentes perfis imunológicos. Talvez esse não seja o melhor paciente para imunoterapia. Talvez esse seja melhor, responda melhor. Não sei, gente, entende? Mas são os caminhos. Bom, e aí, o que esses cachorros têm que nos chamam a atenção também? E que não adianta chegar num cachorro desse, olhar e falar, eu vou fazer só o corticoide. Ele vai responder parcialmente. Muitos chegam assim para mim, com essa cara clínica crônica que vocês estão vendo, feia, cheia de lesão, com muita infecção, com colarinho, com eritema, com formações crostosas, crostas melicéricas, né? Com aspecto enruadura de traça, com todo esse caminho sintomato lesional, que na verdade a gente não consegue tratar só a inflamação, só a doença de base. Tem que tratar quem se oportunizou dela, que é a infecção. Então, acho que esse é o ponto mais importante. Nesse momento, eu tenho que enxergar a infecção, identificar através dos exames dermatológicos, né, da semiologia armada, que a gente chama, que é fazer citologia, fazer o citodiagnóstico de bactéria, né, o citológico de fungo, ou tentar encontrar quem está nesse processo inflamatório, fazer cito para fazer a identificação e tratar a infecção. Esse paciente sem controle de infecção, a gente não tem bons resultados. Com nada de mais moderno, de novo, nem de mais antigo como o corticoide. Então, pensando em infecção, né, de novo, o primeiro passo é a citologia. Não precisa ter pus, ter exudato purulento. Quando a gente olha para essa pata, a gente vê um pouquinho de crostas melicéricas, mas um eritema bem marcado, uma pele liquenificada, alopécica, tendendo a hiperpigmentar, né, já com uma hipercromia aparecendo aqui, com edema. É um paciente que morde a patinha, né? Aquele que até no consultório ele tá lá, morde a pata. Isso irrita o tutor, né? Então isso coça excessivamente. E a gente sabe que a própria bactéria na pele, em contato com a pele, ela traz os fatores inflamatórios do dano do queratinócito. Lembra das alarminas lá? Das IL-6 que vão produzir as interleucinas, né? E que vão acabar ajustando isso antes da apresentação antigênica acontecer. Isso já acontece. Então, já propicia uma pele a estar mais inflamada. Então, lembrar que esse mesmo aspecto da infecção bacteriana, isso aqui é bactéria, é o mesmo aspecto da infecção por malacésia. Então, só olhando a lesão, a gente não tem como diferenciar. E uma pergunta que a gente se faz é, o prurido é intenso, ele tem que ser tratado, mas por vezes, isso é frequente, a infecção é o principal responsável pelo prurido. Quando a gente controla a infecção, por vezes esse prurido fica super controladinho, o cachorro fica confortável. E aí, outra coisa que eu queria frisar com vocês é que não está proibido o uso de antibiótico sistêmico, né? Mas que a nossa prioridade hoje na dermatologia é a terapia tópica, para que a gente cada vez banalize menos e cada vez faça mais um uso racional de antibiótico terapia, que a gente consiga direcionar mais para o alvo, né, para o órgão-alvo que é a pele, e nada mais adequado do que o tratamento tópico, para evitar, inclusive, desbioses e de outros órgãos, como o intestino, por exemplo, uma vez que a gente vai tratar a pele. Aqui o que a gente está vendo é uma citologia de células degeneradas, né? Então aqui são núcleos de células que se degeneraram,
Por isso romperam e esticaram na hora de fazer a coleta. Aqui tem um macrófago e aqui são fragmentos de corneócitos e sobre eles numerosos cocos. Né? Esse padrão citológico sem ver muita célula inflamatória evidenciada não desmerece o diagnóstico de infecção, o sobrecrescimento de micro-organismo, que não é uma desbiose. Desbiose é uma etapa anterior. A desbiose é um desequilíbrio no bioma, no microbioma cutâneo. Isso é antes da infecção. Aqui já tem uma infecção, porque tem uma alteração a nível de número de micro-organismo na pele, né? Tá exacerbado, e isso está linkado a uma manifestação clínica, que é essa alopecia, liquenificação, esse eritema, formação de crosta. Então, isso está claro que o diagnóstico é de uma infecção bacteriana, de uma piodermite com um aspecto de um sobrecrescimento de bactéria. O aspecto clínico é esse. Como que a gente trata o sobrecrescimento de pele? Né? Com antissépticos ou com antibióticos. O que eu mais uso é clorexidine e clindamicina, são os meus 2 queridinhos do tópico. Mas eu ainda vou bem na neomicina, normalmente 0,5% a 1%, e o ácido fusídico também é 1%, eu vou frequentemente, eu não pus a porcentagem aí agora que eu tô vendo, mas em geral o que eu mais vou é clorexidine, 2 a 3%, ou clindamicina, 1 a 2%, são os que eu mais prescrevo. Eu deixo a mupirocina para os quadros que eu suspeito de resistência antimicrobiana. Então, eu uso a mupirocina, mas eu uso para aqueles quadros de resistência. E aí, a pergunta do milhão é, não é um cachorro alérgico? Ele não está eritematoso? Eu coloco ou não coloco antibiótico? Corticoide. Vou dizer para vocês o seguinte, que eu coloco corticoide sempre que eu já tenho um diagnóstico prévio, então eu sei que é um cão atópico e que quando eu eliminar a infecção o prurido vai persistir e que o prurido, de forma importante dele, não é só da infecção bacteriana. Tipo, eu já conheço o paciente, eu já sei a história dele prévia, então ele tem um histórico de pacientes de anamnese comigo, tem um caminho que já passou aqui no consultório, eu sei a história, eu sei quem ele está fazendo mais uma infecção, porque ele é um cão atópico. Esse é um cachorro que normalmente eu faço. Ou aqueles que está muito liquenificado, muito espessada a pele, e eu preciso remodelar esse epitélio. Então, o benefício do glicocorticoide aí é remodelando o epitélio, trazendo uma atrofia cutânea. Então, nessas situações, eu também coloco o glicocorticoide junto. Então, aqui é com ou sem. Se eu não conheço o paciente, primeira vez no meu consultório, eu vou sem corticoide tópico, para eu saber o quanto a coceira vai reduzir frente à antibiótico terapia. E aí eu posso fazer o tópico associado ao sistêmico? Posso. Eu posso fazer o tópico associado ao sistêmico, associado a drogas que parem a coceira, como o oclacitinib, por exemplo, o Apoquel? Posso também. Só que eu não faço comumente associado a corticoide, por causa da potência anti-inflamatória do esteroide. Eu quero saber o quanto daquela coceira é de fato em função da infecção. É a primeira vez, é o primeiro momento da infecção. Eu normalmente abordo só a infecção, porque a gente está numa etapa diagnóstica. Esses pacientes que têm infecção bacteriana, quando ele tem aquele quadro mais de foliculite, de roedura de traça, de pústula, eu vou mais no clorexidine do banho. Quando ele tem um fator mais bog-mog, aquela cara de liquenificação, de pele de elefante, eu vou mais nos shampoos desengordurantes no banho. Mas isso é um critério meu. É uma dica para vocês, é o que eu faço na minha rotina. Isso não tem estabelecido. Tá errado fazer shampoo de clorexidine nos pacientes que têm aspecto de bog-mog? Não tá errado, gente, de novo, tá? Isso é escolha, preferência, eu só tô passando para vocês o que eu faço na minha rotina. Se o cara tem esse aspecto de bog-mog, para mim os desengordurantes, os banhos, são a melhor opção.
Eu já escutei também, nossa, ele é um alérgico, como que você vai desengordurar a pele de um alérgico? Porque ele tem a barreira cutânea mal formada, você vai agravar esse quadro clínico. Gente, o paciente engordurado, seja ele atópico ou não, ele precisa desengordurar para ele voltar a pele ao equilíbrio. Essa gordura aí não é boa, não é saudável, ela precisa ser controlada. As ceramidas, os ácidos graxos, não são os de melhor cadeia para a pele, os que protegem, não está adequado, está over, isso precisa ser controlado, porque esse over predispõe à infecção, então isso tem que ser controlado. E aí o que eu mais uso para isso é banho com sulfeto de selênio, 1 a 2,5%, ou com alcatrão, a 4%. Né? O shampoo com alcatrão a gente tem pronto no mercado e com sulfeto de selênio a gente precisa manipular. E aí, normalmente, a gente faz 2 banhos por semana e eles são potentes desengordurantes. E precisa hidratar depois? Precisa, pode, porque você está repondo o que esse animal precisa, mas você está removendo o que está em excesso nele. Então, é meio que belisca e alisa, mas tudo depende da fase. Chegou um momento que ele controlou, ele não tem mais que usar o desengordurante, entende? Então, a dermatite atópica ela não é tratada igual em todas as fases para todo mundo. Então, a gente precisa pôr isso na cabeça. Ela não é a mesma doença, ela não é uma doença única e ela não é tratada igual. Então, esses animais, eles comumente apresentam malacésia. Ó, essa lâmina aqui, a gente vê um queratinócito, né? Um grupo de queratinócitos ou corneócitos. A gente tá falando da mesma célula, só que o corneócito ela é a célula da camada córnea, de todas as camadas são queratinócitos, mas da córnea ela é um queratinócito, só que ela já é um corneócito, né? Porque ela já se cornificou. E aqui, ó, numerosas leveduras, numerosas malacésias. Aqui eu trouxe um comparativo, que tem gente que tem dificuldade. Então, aqui embaixo a gente vê numerosas malacésias agrupadas. E aqui, por exemplo, a gente vê numerosos cocos e algumas células inflamatórias, alguns neutrófilos, que estão bem degenerados, com o núcleo todo fundido, a gente não consegue nem ver as multilobulações que o neutrófilo tem, mas isso quem faz essa cara para essa célula é a infecção que está bem intensa, né? Então a gente tem malacésias e a gente tem bactéria, cocos, além de células inflamatórias, aqui tem hemácia, provavelmente uma lesão erodida, né? Só para a gente fazer o comparativo e pensar na cito. Como que trata a malacésia? Com antifúngico? Para mim, o queridinho do meu coração é o clotrimazol. E, de novo, usa com ou sem corticoide para fazer a terapia tópica nesses pacientes. É o mesmo critério da bactéria. Tem muito remodelamento que você precisa fazer, a pele está muito espessada, muito liquenificada, muito hiperpigmentada, eu boto corticoide. Ah, não, Meika, não tá mais agudo, mas a cito tá horrível, cheio de malacésia. Eu não ponho corticoide, eu ponho só o antifúngico. Então é isso, tem que avaliar, né, cada caso. Então, de novo, ó, eu tô com essa pele espessada, liquenificada, eu vou com corticoide junto. Tô com essa pele, eu não necessariamente, eu vou frequentemente só com antifúngico para tratar antifúngico tópico. E eu frequentemente, né, também que está acostumado com minhas aulas, o que foi meu aluno estagiário, sabe? Eu não uso antifúngico sistêmico para tratar esses pacientes com malacesiose, com essas lesões superficiais. Eu faço só terapia tópica e funciona muito bem. E quais são as outras coisas que a gente pode usar? Então, eu estou numa fase mais aguda do quadro, eu já não acho que tem infecção, porque o eritema está muito marcado, a gente precisa passar essa fase de infecção e às vezes a pele volta assim, só eritematosa. Então, o que muda? Muda o banho, agora é um paciente que eu tenho que hidratar, eu tenho que repor barreira cutânea com ureia, com glicerina, com queratina, com ácido graxo, com ceramidas, com proceramidas, com complexo lipídico. É sobre isso que a gente vai falar. Eu preciso fazer banho, eu faço banho 2 vezes por semana, eu faço banho 1 vez por semana. Aqui o potente desengordurante já não cabe mais.
E aqui a gente pensa, eu vou fazer uma terapia proativa ou uma reativa de glicocorticoide? Aqui começa a entrar só o glicocorticoide, no máximo com uma clorexidina junta para eu manter essa pele controlada. Não é frequente que eu faça clorexidina, é frequente que eu use só o glicocorticoide. Quem é o paciente que eu faça clorexidina junto? Aquele paciente que eu tenho muita infecção de repetição no histórico dele, que eu sei que a bactéria vai voltar. Porque, gente, não se iludam, 0 de inflamação o atópico não fica. Não fica. E aí, quem são os corticoides que a gente usa? Essa tabela, né, é uma tabela tirada de um atlas humano. E aí traz os diferentes corticoides, mas em função das classes. Entenda que quanto maior a classe, mais potente ele é, mais efeito colateral vai ter. E que isso não depende só do nome do corticoide, mas depende do sal que ele está junto. Então, o butirato de clobetasona, ela é classe 2. O propionato de clobetasol, ela é classe 4. É o mais potente dos esteroides. Vê que os sais são diferentes, isso muda a potência com a mesma concentração de fármaco. Então, nós precisamos entender que para o corticoide não é só a molécula, o sal dela também muda o que a gente vai fazer, né? A concentração muda a potência também, é fato. Por exemplo, a triancinolona está aqui, ó, numa concentração bem baixa, ela é classe 1. Numa concentração mais alta, ela é classe 2, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter para ir pensando. Eu estou fazendo, sei lá, uma prednisolona, uma acetato prednisolona tópica. Então eu vou, sei lá, mudar para uma metazona, porque eu quero mudar de classe. Mas se eu mudar para uma metazona, eu estou saindo do 1 para o 3. Será que se eu passar por uma, sei lá, fluocinolona, não vai ser melhor? Entende? Então, é isso para a gente entender e aprender a ir trabalhando com a potência de um fármaco ou de um grupo de fármacos que a gente lida todos os dias, que são os glicocorticoides. Os meus queridinhos são esses, né? Quem eu uso? Eu uso muito aceponato de hidrocortisona, que aí não é nessa concentração, é esse aqui, que é o Cortavance, né? Eu uso muito. Uso fluorato de mometasona também, eu uso bastante. Mas quem eu uso quando eu quero atrofiar a pele é fluocinolona ou dexametasona. Quem eu raramente uso é o clobetasol. Quem eu mais uso é a dupla dinâmica aqui, o aceponato de hidrocortisona e o fluorato de mometasona. É quem eu mais uso, né? Então é isso, gente, você tem que ir vivendo. E uma coisa que é interessante é exatamente qual é o momento de fazer o quê. Quando a gente trata os sintomas, que eles estão com muitos sintomas, a gente faz muitos fármacos. Então, aqui eu preciso de antibiótico, de antifúngico, aqui eu preciso desengordurar, aqui eu preciso de glicocorticoide, aqui eu preciso, sei lá, de ciclosporina, de oclotinib, aqui eu preciso de um monte de coisa. Aí eu trato o animal, ficou bem, daqui a pouco ele entrou em crise de novo e eu preciso de tudo isso de novo, porque eu estou tratando só as crises. Ao passo que, quando eu trato a crise e depois eu fico usando, por exemplo, o corticoide 1, 2 vezes por semana, eu estou fazendo com que os sintomas, não é que eles vão ser 0, não é 0, mas eles fiquem confortáveis, controlados, suportáveis. Para mim, o parâmetro é assim, ó, o que eu pergunto para o dono: o cachorro te acorda de noite se coçando? Ele fala assim. No retorno eu falo: ele tá te acordando? Não mais. Na manutenção eu pergunto: ele tá te acordando? Não mais, mas ele não para de lamber pata, não fica 0. Não vai ficar. Não vai ficar 0 a lambedura de pata. 0 não existe. Entende, gente? É educar, é o que é suportável, é terapia proativa que ajuda a gente a educar. Então, aquele corticoide que eu precisei fazer 20 dias todo dia, agora, para manter essa pele menos inflamada e não abrir porta para bactéria, não abrir porta para malacésia, eu vou repor barreira cutânea e eu vou fazer terapia proativa com corticoide. Entende que é esse o momento da manutenção da vida desse cachorro. Sem inflamação eles não ficam.
Bom, e a famosa barreira cutânea que a gente tanto fala? Então, aqui é uma mesma figura daquela história lá das alarminas, dos IL-6, né? Os IL-6, gente, são células do sistema imune inato que se comportam como linfócitos, mas que não são linfócitos. E que produzem citocinas, né? E que induz a um ambiente mais inflamado naquele linfonodo, naquele organismo, por causa dessas citocinas que eles produzem. E essas citocinas como IL-5, IL-13, IL-4, que são aquelas mesmas citocinas do TH2. Essas citocinas vão trazer, quando a célula apresentadora antigênica chegar, a informação de que é o TH2 o caminho que eu tenho que fazer. E quem ativa essas IL-6, que são células inatas, de novo, não são linfócitos, mas se comportam como, são os IL-33, TSLPs e IL-25, que são as alarminas dos queratinócitos, do dano do queratinócito, do dano da barreira cutânea. Por que toda essa quizumba com barreira cutânea? Por que toda essa confusão? Então vamos repor esse negócio. A confusão começa quando isso é estudado em cão. A barreira cutânea do cão atópico, ele é normal ou ela é anormal? Porque a gente sabe que ele é anormal. Quem está dizendo isso? Thierry Olivry, o cara. Então, as lamelas lipídicas do estrato córneo são anormais. O estrato córneo é anormal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu vou explicar, mostrar para vocês entenderem. O conteúdo de ceramida é anormal, é reduzido. Em alguns cães, mas não em todos, há mutação na expressão de filagrina. E aqui começa a confusão, porque na medicina humana, essa tal dessa filagrina, que é uma proteína que compõe a barreira córnea, né? Não é só ela, é um conjunto de proteínas. A queratina é uma proteína, a filagrina, a involucrina, a loricrina, melhor dizendo, são proteínas que estão na barreira cutânea, e esse conjunto de proteína lá vai formar a parte proteica, que se junta à parte lipídica, então é uma parte lipoproteica. Muito bem. No atópico, essa filagrina geneticamente está predisposta a ser deficiente na medicina humana de forma importante e trazendo agravamento ao quadro. Isso ficou muito estudado e foi durante muito tempo badalado e muito importante, mas isso não foi bem documentado na veterinária. Então o questionamento é: será que essa barreira cutânea é importante na veterinária porque a gente não tem um defeito primário na filagrina? Mas gente. Por que que é? Porque apesar de não ter um defeito na barreira cutânea, na filagrina, algumas coisas influenciam. A gente não tem um defeito genético induzindo a filagrina. Então, a genética é um fator da filagrina, mas não é o único. Quem mais influencia a filagrina é a inflamação. Então, com esse ambiente inflamado, de quem? De novo, IL-4, IL-5, IL-13, IL-31, que as IL-6, que não fazem parte do sistema imune humoral adaptativo, fazem parte do sistema imune inato, que acontece antes da presença do antígeno. Lembra lá as IL-6, lá naquele slide que a gente estava? No dano do queratinócito, as IL-6 vão produzir essas mesmas citocinas, e essas citocinas vão produzir menos filagrina. E a filagrina aqui está representada nessa figura. Isso aqui é a representação dessa célula, como se a gente estivesse enxergando ela lá por dentro. Então, essa filagrina, ela vai se ajustando, né? Ela vai se metabolizando e se aderindo à queratina. Esse filamento aqui é de queratina. E essa filagrina com a queratina vai para a superfície da célula, formando o envelope de queratina da célula, do queratinócito, né? Então, o que acontece é que, além disso, essa filagrina ela também vai sendo metabolizada e quebrada através dessa enzima que se chama caspase. E essa enzima quebra a filagrina e produz dois ácidos, o PCA e o UCA. E esses ácidos vão fazer com que essa pele tenha menos propensão a infectar. Tem um pH
mais ácido, por isso que a pH da pele é levemente ácido. A gente tem que ter cuidado com o shampoo que a gente usa, para não ficar um pH muito neutro, como os saponáceos em excesso. Por isso é importante na pele do atópico. Só que imagina, no alérgico a gente tem menos filagrina, a gente tem menos PCA, a gente tem menos UCA, a gente tem uma pele menos ácida, a gente tem mais infecção bacteriana. Vocês estão entendendo que de todas as formas essa pele é predisposta a infectar? Isso é um ciclo vicioso. E o que a gente está falando aqui não é da parte lipídica, é da parte proteica, do envelope proteico que vai formar essa camada córnea. Existe uma parte lipídica, que são os grânulos de gordura que se formam na camada granulosa. Que tem nesses grânulos? Quem forma esses grânulos? Quem compõe isso? Ceramidas, colesterol e ácido graxo. Então, esses grânulos, eles vão junto com o envelope de queratina formar a camada lipídica. Então, isso que forma a barreira cutânea. Então, a barreira cutânea tem a camada lipídica e a camada proteica, que no atópico está faltando. Mas está faltando, não importa se de forma primária ou secundária, se é por um defeito genético, ou se é porque a pele está inflamada, o que importa é que está faltando. E faltar gera dano no queratinócito. Olha o ciclo lá, gente. Gera de novo as alarminas, TSLP, IL-33 e IL-25, que vão gerar a produção das IL-6, dos ILC2, né, que vão gerar IL-4, IL-13, IL-31, IL-5, que vai induzir uma resposta TH2. Vocês estão entendendo que o negócio começa no dano do queratinócito? É um ciclo, gente, é um ciclo. E aí, faz sentido repor, olha a briga dos gigantes. Isso é um trabalho que fala assim, né? É um trabalho feito pelo grupo da Flórida, da professora Rosana Marcella, e ele fala assim: o que acontece na barreira cutânea se eu tratar o cachorro? Porque qual era a teoria? Se eu desinflamar a pele, a barreira cutânea melhora, porque ela é secundária. Então eu não preciso repor a barreira cutânea. Então o que ela fez? Ela só tratou a inflamação e comparou a barreira cutânea. Se ela estava ruim antes, ou se ela continuou ruim depois, ou se ela melhorou depois de tratar só a inflamação. O que a gente observa? Que quando a gente trata só a inflamação sem repor a barreira cutânea, a barreira não melhora, como melhora quando a gente repõe. Por que a gente observa isso? Porque mesmo usando loquevetimab, ciclosporina, prednisolona ou oclacitinib, zero de inflamação no alérgico não existe. Aquelas citocinas, elas são sempre mais altamente produzidas e predispondo a filagrina a ser menos produzida, menos UCA, menos PCA, menos ceramidas, menos ácido graxo. Isso é um ciclo. Então não adianta um único tratamento, tem que ser tudo associado. Então nós estamos falando, nesse momento de barreira cutânea, do paciente sem infecção. Não há prazo para parar de repor essa barreira, porque isso está acontecendo sempre. Existe um momento para começar a repor. Eu vou contar uma coisa para vocês, assim, que é o que faz parte da minha seleção. Quem me diz quando eu posso começar a repor é o bolso do tutor, porque tratar um atópico é caro. Então, por vezes, esse é o meu divisor de águas. Se eu posso começar tudo junto, eu vou tudo junto. Se eu não posso, eu preciso selecionar, eu vou depois de controlar a infecção. E eu trouxe um caso clínico já para mostrar para vocês. Mas antes, eu queria trazer um estudo de um grupo que eu amo muito, que é o grupo da Dermatoclínica, que fez um estudo lindo, né? A doutora Carla, a doutora Daniela, o Bruno, que é o professor da IMB, a Kênia e o professor Ronaldo Lucas, que fizeram um trabalho sobre os repositores de barreira cutânea em cães com dermatite atópica. Nesse trabalho, eles não pararam o tratamento que estava sendo feito antes. Então, se o cachorro estava com ciclosporina, ele entrou no grupo. Se o cachorro estava com oclacitinib, ele entrou no grupo. Quem estava tratando, entrou. Só que quem entrou no grupo, entrou com aquele nível de coceira, com aquele nível de controle. Então, um grupo de cães, o que ele mudou foi a terapia tópica desses animais. Um grupo de cães recebeu reposição de barreira cutânea. O outro grupo não recebeu reposição de barreira cutânea, mas todo mundo seguiu tratando. É uma coisa meio parecida
com o trabalho da Rosana Marcela, só que ela só avaliou se alterava ou não a barreira cutânea. Mas o raciocínio é o mesmo. E aí, nós que cobramos estudo, aqui para vocês, gente. O que eles observaram? Um grupo eles trataram só com shampoo de criança e o outro grupo eles trataram com a linha Labiderme de reposição de barreira cutânea. O que eles fizeram? Eles fizeram um shampoo, eles fizeram um spray logo depois do banho e eles fizeram a pipeta 2 dias depois que os cães tomavam banho. Então foi esse o controle deles e a terapia sistêmica que o cão já vinha recebendo. Então eles só acrescentaram isso. E o que eles avaliaram? A melhora desses pacientes a partir dessa abordagem, comparando com quem? Shampoo Johnson de criança. Que muita gente usa, que fala não é mal, que é bom, que não, mas esses cães precisam repor a barreira cutânea. Esse estudo lindo mostra isso. Então, os cães em laranja receberam a reposição de barreira cutânea. E quem recebeu a reposição de barreira cutânea teve melhora em porcentagem muito superior e diferentemente, com estatística diferente entre o grupo que recebeu só shampoo, mostrando que a gente vive na prática clínica, que a reposição de barreira cutânea faz diferença na vida de quem estava aparentemente já melhor. Aqui, foram, antes de tratar, a nota média do prurido era 6 para todos os grupos, então eles foram randomizados, e aí 30 cães em cada grupo. Um grupo recebeu a reposição de barreira cutânea e o outro não. O grupo que recebeu a reposição de barreira cutânea, o prurido caiu para 3,8 em média. E o grupo que não recebeu, o prurido ficou em 5,1. E aqui, gente, a gente tem um gráfico que eu achei muito bonito, inclusive, mostrando o grau de melhora. Teve cão que teve piora, porque isso é a dermatite atópica, isso é de verdade. Né? Mas mostrando o grau de melhora e a porcentagem de melhora do grupo de reposição quando comparado com o grupo que recebeu apenas o shampoo Johnson, né? O shampoo de criança. Então, gente, esses estudos trazem para nós cada vez mais a consciência, né? Além de todo o técnico que a gente trouxe, de mostrar que a gente precisa repor a barreira cutânea nesses pacientes. E aí, para finalizar, eu queria trazer um casinho clínico de um caso muito cruel, né? Uma moça que se coçava excessivamente, que nesse momento do dia 0 eu excluí escabiose, eu excluí a DAP, mas que ela não tinha pelo, ela tinha bastante infecção, um aspecto crônico da pele, liquenificado. Nesse momento, o tutor pode, eu já posso repor barreira cutânea, Romeica? Posso, mas nesse momento o tutor não pode. E o que eu faço? Eu dou foco para aquilo que ele possa fazer naquele momento de mais importante, no sentido de mais fundamental. O que é mais fundamental na vida desse paciente? O que é mais fundamental é controlar a infecção. Então, é isso que a gente vai fazer nesse momento. Então, esse paciente, a gente fez citologia, fez exame parasitológico de raspado cutâneo, excluiu as outras causas pruriginosas, encontrou o foco de infecção, tratou o animal. Aqui, 7 dias depois, ele já com menos descamação, com menos infecção, com pelo crescendo, ainda com eritema. 23 dias depois, eu diria que aqui já está top de começar a barreira cutânea em quem não pôde começar antes, né? Nesse caso, com 7 dias, se eu estou desengordurando, eu ainda sigo desengordurando. Com 23 dias, eu falo, acabou o shampoo, vamos trocar. Porque o aspecto da pele não é mais de engorduramento. Com 23 dias, o aspecto é muito menos eritematoso, descamativo, né? Então, é um aspecto menos inflamado. Aqui, o pelinho já crescido, mas nesse momento ele já está na hidratação apenas, faz tempo, ele já está na reposição de barreira cutânea e na terapia, por exemplo, proativa com glicocorticoide tópico 2 vezes por semana, usando um aceponato de hidrocortisona 2 vezes por semana, spray no corpo todo, dá uma borrifada, massageia bem, usando reposição com pipeta ou spray hidratante, ou os dois juntos, o spray pós-banho, o shampoo mais hidratante possível. Entende, gente? É uma doença de fases. Desafiadora. Mas que a gente precisa fazer essa abordagem multifatorial e
multidisciplinar no sentido de terapia, né? A gente precisa ter uma caixa de ferramenta para tratar o atópico. Não adianta ter só o alicate ou ter só o martelo. Precisa da caixa de ferramentas. Sem ela, a gente não vai conseguir fazer um tratamento adequado para os cães com dermatite atópica. Era isso que eu tinha para trazer para vocês, gente. Eu queria agradecer a atenção, dizer que eu estou sempre à disposição, né? E que é um prazer estar aqui mais uma vez junto com a Labs, junto com o VetSmart, né? Então, muito obrigada pela atenção, pelo carinho de todos vocês. Um abraço. Olá, boa noite, pessoal. Eu sou a Priscila, sou coordenadora de produto da Labs. Queria primeiramente agradecer a doutora Romeika por ter aceitado o convite para dar essa palestra em nome da Labs. E aí, para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre os produtos da linha da Labiderm, né, que é a linha dermocosmética da Labs, especializada aí, uma linha específica para reposição de barreira cutânea. Então, eu vou falar primeiramente, a doutora Romeika falou um pouquinho, né, sobre como funciona a barreira cutânea da pele, né, tanto a nossa como dos animais. A gente sabe que a pele é o maior órgão de defesa, né, nosso e dos animais também. Então, aqui a gente tem a barreira cutânea normal, né, de um animal, né, a funcionalidade dela. Então, a barreira cutânea, ela funciona como, né, no animal saudável? Ela tem uma correta replicação e diferenciação celular dessas células mais profundas, né, que são os queratinócitos. Então, numa barreira cutânea normal, esses queratinócitos, eles se diferenciam, eles sofrem uma replicação celular, se transformam em corneócitos e formam aqui a barreira mais externa da pele, que a gente denomina como estrato córneo, tá? Essa barreira a gente faz menção aqui, esse estrato córneo é a camada que a gente faz menção à nossa parede de tijolos, né? Que é a parede de tijolos ali protetora, né? Com os tijolinhos todos cimentados e unidos, íntegros, para formar a barreira protetora, tá? Então, os tijolinhos é como se fossem essas células, que são células queratinizadas e mortas, nesse extrato mais externo, essa camada mais externas, e o cimento desses tijolos são os lipídios e as proteínas que vão unir essas células e formar essa camada externa protetora da pele, para evitar a entrada de agentes nocivos e também para amenizar a redução, evitar a redução e a perda de água transepidérmica. Tá? Então, aqui a gente tem uma barreira cutânea normal e saudável, funciona dessa forma. E do lado direito, a gente tem uma barreira cutânea de um animal que tem uma dermatite atópica ou alguma outra dermatopatia. Então, a gente sabe que esses animais que têm aí algum problema de pele, eles têm um defeito, né? Eles têm um defeito na formação dessas células, um defeito aí na replicação celular e na barreira cutânea, né? Então, essas células, né, da camada mais externas, elas não são unidas, né? Os nossos tijolinhos aqui não são unidos para formar essa parede protetora da camada mais externa. Então, o estrato córneo, ele não é formado de forma que ele proteja aqui, ele fique ali, forme a parede como proteção para esses agentes externos. Então, a pele de um animal, né, que tem uma dermatopatia, ela é uma pele mais susceptível à entrada desses agentes externos, né, que aí a gente pode falar aqui dos raios ultravioletas, das substâncias alérgicas em geral, micro-organismos como bactérias e fungos, né, os secadores e sopradores utilizados aí em banho e tosa, que podem não ter aí a temperatura correta, e shampoos que também podem não ter aí um pH apropriado e adequado para a pele desse animal. Então, essa pele é uma pele mais susceptível a desencadear um processo inflamatório, tá? Além de também essa pele não ter ali a camada, por não ter essa formação do estrato córneo, é uma pele que acaba perdendo mais água e eletrólitos e ficando aí com um aspecto mais ressecado e descamado. Tá bom? Então, para falar um pouquinho falando um pouquinho sobre os nossos produtos, né, para reposição e reconstrução dessa barreira cutânea, a gente tem 3 produtos dentro da linha Labiderm. Então, falar um pouquinho sobre a ampola, né? A nossa ampola é uma ampola de reparação profunda, tá? Que vai promover a integridade da barreira cutânea, ela vai agir na camada mais profunda da barreira cutânea, então lá nos queratinócitos, né, para ajudar nessa replicação e nessa diferenciação celular. Então, a ampola ela vai promover essa nutrição e essa reconstrução
profunda da barreira cutânea e ela vai entrar aí como coadjuvante no tratamento de processos de atopia e de dermatite em geral, tá? A linha Labiderme, principalmente aqui falando da ampola, toda a linha tem uma tecnologia aplicada. Então, ela tem essas nanoesferas que vão carrear, né, vitamina A, antioxidante, ácidos graxos, e vão agir de forma profunda, tá? Liberando esses princípios de uma forma gradual e lenta para promover um efeito prolongado do produto, tá? Então, na composição da ampola, a gente tem os extratos vegetais, então são eles que vão favorecer aí a renovação celular, como eu disse, então a ampola vai agir a nível mais profundo, né, da camada da barreira cutânea, então vai agir lá na renovação dos queratinócitos para eles se transformarem em corneócitos e formarem ali o extrato córneo, que é a nossa parede de tijolos, tá? Que é a camada protetora mais externa. Os extratos vão ter também uma ação cicatrizante, propriedades anti-inflamatórias, e são eles que vão aí auxiliar na diminuição da coceira e da irritação da pele desse animal, tá? Tem as ceramidas e as proceramidas, que são os cimentos, né? As ceramidas e as proceramidas são o cimento ali dos tijolinhos da camada mais externa, né? Que as células ali, como eu disse, são unidas por lipídios e proteínas, tá? Então, são as ceramidas e as proceramidas que vão manter essas células unidas para formar a camada mais externa. E o extrato de ácidos graxos, que tem ação anti-inflamatória natural, é também antioxidante e que vai ajudar na prevenção e desidratação da pele, tá? A nossa ampola ela é de aplicação Spot-On. A nossa recomendação é que ela seja utilizada num primeiro momento uma vez por semana no primeiro mês, tá? Então, nas primeiras 4 semanas, uma vez por semana. Finalizou as 4 semanas, um mês, recomenda-se que seja feito uma aplicação mensal para manutenção ou a critério do médico veterinário. Tem as 2 apresentações, a ampola de 2 ml para cães e gatos até 20 kg de peso e a de 4 ml para cães e gatos acima de 20 kg de peso. Falando um pouquinho do nosso shampoo, o Skin Soldier, ele é um shampoo que tem tensoativos suaves, tá? Próprio para animais com peles sensíveis e irritadas. É um shampoo hipoalergênico, principalmente aí utilizado com uso frequente para pacientes atópicos. Ele promove uma limpeza delicada por ter esses tensoativos suaves, tá? E ele age aí como num tratamento e para prevenção de recidivas, tá? Então ele não agride a pele. Ele tem na composição também os extratos vegetais, com ação anti-inflamatória e hidratante, e também com uma ação calmante para peles irritadas. Tem também na composição todo o complexo lipídico, que vai formar aí o filme protetor sobre o pelo e a pele e reduzir a perda de água transepidérmica. E tem os tensoativos suaves, que vai limpar e promover aí essa limpeza sem agredir a pele do animal. Ele tem o pH neutro. Todos os compostos são selecionados para proteção e reparação, tá? Todos os componentes da linha Labiderme são componentes naturais e toda a linha é uma linha hipoalergênica e sem corantes. E falando um pouquinho do Bioforce para finalizar, o Bioforce é o nosso spray hidratante, tá? Para peles ressecadas. Ele serve para hidratar a superfície da pele, né, em situações onde a gente precise fazer uma reposição da camada mais superficial da barreira cutânea de forma imediata, tá? Então, ele vai restaurar a película hidrolipídica rapidamente. Então, ele não tem sal, ele não tem corante, ele não tem perfume na composição e ele pode ser usado diariamente ou uma vez na semana ou de acordo com a recomendação do médico veterinário, sempre com a intenção de restauração dessa camada mais superficial de forma rápida e imediata. Na composição do Bioforce, a gente tem a ureia modificada, que mantém a hidratação da pele, né? É a ureia que vai hidratar essa pele ressecada. Tem o extrato de calêndula, né? Que é o extrato de calêndula tem propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes, então é o extrato de calêndula que vai diminuir a coceira e a irritação da pele. E também tem na composição as ceramidas e as proceramidas, que vão aí ajudar na camada mais externa, no extrato córneo, para cimentar aí os nossos tijolinhos da parede. Então, de forma resumida,
A linha Labiderme tem esses 3 produtos, né, com ação em todas as camadas da barreira cutânea. A ampola Spoton é uma ampola de reparação profunda, tá, de uso regular para animais atópicos ou com dermatopatias frequentes. O shampoo hipoalergênico, de uso frequente também, ideal para peles irritadas e sensíveis. E o spray hidratante, que é ideal aí para reposição imediata da camada mais superficial da barreira, como hidratante para a pele aí ressecada. E aí, para finalizar, vou falar um pouquinho sobre um estudo. A doutora Romeica mencionou na palestra, né, um estudo que foi feito aí pelo Ronaldo Lucas e pela equipe do Ronaldo Lucas sobre a efetividade, né, desses repositores de barreira cutânea, no caso aqui foi utilizado todos os produtos da linha Labiderme, no controle da dermatite atópica em cães. Tá? Então, ela falou um pouquinho sobre como foi feito esses estudos, né? Um grupo de animais foi submetido ao uso dos 3 produtos da linha Labiderme, enquanto outro grupo de animais foi submetido a banhos com shampoo específico para criança, né? Shampoo infantil. E aí, ao final do estudo, pôde-se concluir que houve uma diminuição do cadese, né? Dos animais que utilizaram os produtos da linha Labiderme. Houve também uma melhora do prurido desses animais do grupo e, no geral, houve uma melhora do estado da pele, né, das condições da pele desse animal nos animais do grupo que utilizaram os produtos da linha Labiderme. Então, se vocês tiverem interesse em dar uma lida, em olhar esse material na íntegra, ele é um material que está disponível na plataforma do VetSmart, então é só buscar por qualquer produto da linha Labiderme, que vocês vão encontrar ele disponível ali na aba Estudos, tá bom? E é isso, muito obrigada mais uma vez e boa noite a todos.